Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Portal do Consolador. Divulgando a mensagem do bem. Levamos luz no caminho de todos. Apresenta Espiritualidade e Saúde. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Dr. Kleber. Boa noite. É com muito carinho que nós agradecemos a audiência dos amigos do online que vão nos prestigiar essa noite com muita atenção, né? Aqui no Portal do Consolador, né? Onde a gente vai dar prosseguimento ao quadro Espiritualidade e Saúde, onde o Dr. Kleber vai desenvolver para a gente o tema dos processos preventivos contra o suicídio. E antes da gente dar início à sua palavra, a gente vai fazer uma oração, né, para entrarmos em sintonia, os amigos do online também, pedindo a Jesus que nos auxilie neste momento, que nos ampare, que inspire o nosso amigo, para que ele possa conseguir se fazer compreender tudo que carinhosamente preparou para todos nós, que os amigos do online se sintam todos no mesmo ambiente espiritual, porque onde Jesus nos orientou que um ou dois estivesse conversando juntos sobre ele, ele estaria conosco. Então pedimos que eles nos auxiliem, nos assista e que nós, por nossa vez, também possamos estar em condições de compreender e empreender tudo o que nesta noite aprenderemos. Muito obrigada, Jesus e a espiritualidade amiga, pela oportunidade do encontro desta noite. Que assim seja. Dr. Kleber, com muito prazer que a gente passe a ouvir as suas mensagens. Muito obrigado. Eu queria, de início, desejar a todos que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações. A questão do suicídio é uma questão que vem com o desenvolvimento da história das civilizações. Porque se nós recordarmos do passado, e mesmo do passado distante, nós vamos ver que estivemos muito tempo e quase constantemente em guerras. E, lamentavelmente, dentro dessa crueldade, dessa violência, muitos soldados eram feitos prisioneiros. E eles preferiam, às vezes, o suicídio a se tornarem escravos. Por uma questão de honra, eles queriam evitar a escravidão ou até mesmo para evitarem a morte violenta sob torturas inenarráveis, eles preferiam, às vezes, tirar a vida. E assim foi passando culturalmente, até que na Idade Média, a Igreja Católica ficou frontalmente contra a ideia de um ser humano tirar a sua própria vida, mas dentro do misticismo tradicional da Igreja, eles prometiam o inferno, o castigo eterno, aos pobres irmãos que tomassem a decisão de tirar a sua vida. Passando pela literatura, muitos casos aconteceram de escritores
escreverem sobre suicídio através de muitas tragédias relatadas, como é o caso de Romeu e Julieta, que ficou muito famoso na obra de Shakespeare, em que o casal suicidou-se, entre aspas, por amor, como se alguém realmente pudesse matar-se por amor, e isso é um grande engano. No avanço da nossa tecnologia, nós chegamos a situações da informática moderna, onde tantas coisas tristes aparecem, né, dentro da internet, casos até em que se criam desenhos animados, como se fossem diversões, para estimular as pessoas, induzi-las ao suicídio através de desenhos animados, de brincadeiras, de prender um laço e se prender ao laço e ali perder a vida. Isso, infelizmente, direcionado até para crianças. E vemos coisas muito tristes no mundo de hoje, como crianças sendo treinadas em países extremistas para serem crianças bomba. Imaginem vocês que situação triste, né? Essas crianças serem treinadas para se explodirem, né? Vejam que a responsabilidade das pessoas que tomam essas decisões, que orientam esses adolescentes, essas crianças, para tomarem este caminho triste. E, finalmente, lembrando aqui o problema de países que, lamentavelmente, aprovam as leis que amparam a eutanásia domiciliar. Então, nós temos aí pessoas em casos extremos, já doentes em casa, pacientes terminais, às vezes, que podem chamar, né, do hospital ou de qualquer órgão lá da saúde pública daquele país, enfermeiro que vai à sua casa, né, que coloca em seu braço um soro e ali aplicam injeções letais que levam esta pessoa em poucos minutos à morte. Então, falando dessas situações tristes do mundo atual, que de fato elas existem, e também pelo sofrimento coletivo da humanidade, muitas pessoas acabam tomando essa decisão extrema de tirarem sua própria vida, o maior patrimônio que Deus nos dá, que é a nossa vida. Alguns irmãos, infelizmente, tomam este caminho triste, essa decisão contra eles próprios, que gerará problemas futuros muito sérios, certamente. Em relação à questão da estatística, o suicídio, os números, nós temos que a Organização Mundial de Saúde, em 2014, publicou um relatório intitulado Prevenindo o Suicídio, um imperativo global. Então, é um relatório de prevenção do suicídio, considerando o suicídio como um caso de saúde pública, né? O atentado contra a vida é um caso de saúde pública. Por quê? Estatísticas feitas naquela época, a coisa de 10 anos atrás, já mostravam que aconteciam cerca de 800 mil suicídios no mundo por ano. Olhem, 800 mil por ano equivalem a 2.200 casos por dia, e que equivalem a um caso a cada 40 segundos. Ou seja, nos alguns minutos que nós já estamos falando, alguns irmãos já perderam a vida pela Terra, porque a média é de 1 para cada 40 segundos. Das mortes violentas em geral, as estatísticas da Organização Mundial de Saúde constatam que, dentre elas, 56% são de suicídio. É bastante elevado, realmente, e preocupante. Pelo fato da Organização Mundial de Saúde considerar como um problema de saúde pública, nós já vemos que as normas de prevenção têm que ser muito divulgadas, têm que ser muito incentivadas em todos os setores da saúde mental do mundo para tentar reduzir a incidência desta situação tão triste que acontece ainda na atualidade. A própria Organização Mundial de Saúde cunhou uma frase que é importante a gente levar em consideração. Cada suicídio é uma tragédia pessoal que leva prematuramente uma vida e afeta enormemente a vida de familiares, amigos e da própria comunidade. Alguém que se foi dessa forma é uma perda que leva a essa tragédia, porque no ambiente de trabalho, entre os familiares,
entre os amigos, na comunidade em que a pessoa milita, ela será considerada uma perda muito importante e isso representará, sem sombra de dúvida, uma tragédia. As causas principais que levam ao suicídio, e isso já bem estudado no terreno da medicina, que lida com a saúde mental, está bem claro o seguinte, que em 90% dos casos dos suicídios estão associados a patologias de ordem mental. E essas patologias são diagnosticáveis e tratáveis. Vejam bem, se 90% dos suicídios que acontecem no mundo derivam de patologias mentais e que são patologias passíveis de serem diagnosticadas e tratadas, significa que aí nós temos uma possibilidade muito grande de trabalhar na prevenção do suicídio. Vejam bem que transtornos de humor, em especial a depressão, que é o principal transtorno de humor, o transtorno por drogas, para a pessoa que começou a usar drogas e começou a ampliar a quantidade e a variedade de drogas, ele vai ter um distúrbio mental e, dependendo do momento que ele usar uma overdose, ele terá a sua vida ceifada. Transtornos de personalidade, até a própria esquizofrenia é citada também neste grupo de patologias mentais que podem levar ao suicídio. Mas a mais importante delas, e a que mais causa o suicídio, é exatamente a depressão, e que a depressão tem tratamento não só medicamentoso, como também um tratamento psicoterápico, através de uma série de sessões que são feitas com esse indivíduo. E, além disso, todo o acolhimento familiar, todo o envolvimento que pode ser feito com a pessoa deprimida. Infelizmente, por questões culturais, às vezes as pessoas interpretam erroneamente que aquele fulano que abandonou o emprego, aquele amigo que parou de trabalhar, parou de se relacionar com os amigos, quer ficar dormindo até tarde, não quer saber muito de dialogar mais, ele ficou fechado no seu mundo interior, e às vezes é mal interpretada essa situação. Tem gente que acha que o indivíduo ficou preguiçoso, se afastou do trabalho por preguiça, mas não, é uma doença, é um estado depressivo, muitas vezes grave, e que merece tratamento, porque, ao ser tratada a depressão, indiretamente, estamos também fazendo a prevenção do suicídio. Por quê? É a maior causa de doença, entre as doenças mentais, é a maior causa do indivíduo tomar a decisão extrema do suicídio. Manuel Filomeno de Miranda nos adverte no livro Temas da Vida e da Morte. Lá ele escreve, esse livro, né, recebido pela psicografia de Valdo, foi publicado em 1996, através da Federação Espírita Brasileira, Temas da Vida e da Morte. Ele fala lá, angústia, a insegurança, enfermidades graves, problemas psicossociais e econômicos, um sentimento de desamparo e perda na alma imatura e ingrata, fraca de recursos morais. Aí ele diz, continua analisando. Numa análise mais profunda, indica também a presença de sutis ou violentas obsessões que o amor enlouquecido e o ódio devastador fomentam no plano espiritual. Então, essa citação de Manuel Filomeno de Miranda coloca na condição da imaturidade do espírito ou da ingratidão do espírito perante os valores da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele pode estar envolvido com processos obsessivos, e esses processos obsessivos podem induzi-lo a tomar a decisão extrema também. Lembrando sempre que a depressão não é doença e que temos sempre o direito e o dever de combatermos as drogas, porque as drogas levarão o indivíduo a tomar decisões extremas em suas existências, seja para o crime, seja para a autodestruição. Então, há umas colocações interessantes nos meios de amparo às pessoas
que estão pensando, né, em perder a própria vida, ou que já avisaram, não aguento mais essa vida, eu acho que o único jeito é eu mesmo tirar a minha vida, porque eu não vou ter outra solução. As pessoas começam a falar assim. É importante o seguinte, que cada um se sinta responsável pelo seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, perceber que ele está em crise. Isso nos ensina André Trigueiro, num livro que ele publicou sobre a questão do suicídio, que ele chama, o livro tem um nome muito interessante, chama-se Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, publicado em 2015. Viver é a melhor opção. Nos chama a atenção de que, em 1906, surgiu em Londres a primeira instituição pioneira de princípios humanitários, filantrópicos e religiosos para combate ao suicídio. E a Organização Mundial de Saúde, em 2013, recebeu de 90 países as respostas a questionários que foram enviados. Em 90 países que possuem políticas de prevenção do suicídio. Isso é muito sério. Muitos países do mundo tentando reduzir a incidência dessa situação muito triste. Então, a meta seria uma redução de pelo menos uns 10% da incidência mundial do suicídio. O Brasil tem, através do Ministério da Saúde, desde 2006, desenvolveu um trabalho e fez até um opúsculo, assim, se fosse um livreto, chama Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio. E essa estratégia nacional foi divulgada, esse trabalho médico foi divulgado como um manual direcionado aos centros de atenção psicossociais. Os chamados centros de atenção psicossociais, que chama CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Tem muitos no Brasil, através do SUS, na saúde pública, e que atendem pacientes com problemas mentais. Os Centros de Atenção Psicossocial. O Brasil, olha só que interessante isso, e é importante a gente falar, ele tem cerca de 2.155 instituições dessa natureza, postos, né, de atendimento, centro de atenção psicossocial no Brasil. E esses centros já realizam, por serem numerosos, realizam 43 milhões de atendimentos por ano. 43 milhões de atendimentos por ano. É um número realmente muito elevado. A pessoa é matriculada, ela é atendida por profissional de saúde mental, ela recebe orientações, ela recebe sessões de psicoterapia e ela recebe medicações. Então, ela vai ao posto periodicamente para pegar as suas medicações e tem a orientação de um profissional da saúde mental. Isso realmente ajuda muito, sem sombra de dúvida. No Brasil também, estou falando da prevenção, né, foi criado o chamado Centro de Valorização da Vida, o famoso CVV. O CVV foi criado, ele tem a história dele, a partir de 1962, por um grupo de companheiros espíritas, mas o objetivo do CVV não era um objetivo ligado à religião, não. Mas esses companheiros, o Lorenzetti, o Focacci, o Colchon, eram jovens espíritas e ficaram impressionados com a leitura do livro Memórias de um Suicida e decidiram, então, criar uma instituição de combate ao suicídio. E essa instituição foi baseada nos trabalhos realizados pela equipe dos Samaritanos de Londres, que foi aquela equipe inicial de 1906, que foi pioneira nesse trabalho. Então, o CVV hoje está espalhado pelo Brasil. Nós temos 70 postos de atendimento do CVV no Brasil, e isso é neste ano que foi relatada essa estatística, por volta de 2014. Atualmente, certamente, teremos mais do que 70 postos de atendimentos voluntários. São cerca de 1.800 voluntários que atendem a 800 mil ligações por ano. Curiosamente, é uma ligação a cada 40 segundos. Agora, vejam bem, os voluntários são treinados para a chamada escuta fraterna. Então, a pessoa que está com um problema, pensando em tirar a própria vida, está no desespero,
tá? A pessoa está no limite, ela liga para o número 188. Por favor, vocês anotem nos seus celulares o número 188. Esse número de ligação gratuita, 24 horas por dia, em todo o Brasil. CVV 188. Pois bem, na escuta fraterna, eles são treinados, esses irmãos nossos, voluntários, eles são treinados para saber ouvir. Alguém liga numa situação de desespero, relatando um problema familiar grave, dizendo que a vida não está valendo mais a pena ser vivida, coisas dessa natureza, ele vai escutar fraternalmente, e ele não vai falar muito, ele interfere muito pouco no diálogo, ele deixa a pessoa se abrir, deixa ela trazer os seus problemas todos à tona, deixa ela abrir o coração, enfim, né? E essa pessoa vai falar. E olha que, sabe qual é a média de tempo dessas ligações? 50 minutos. É muito tempo de escuta, na média nacional dos atendimentos do CVV. Então, são muitas ligações que são feitas no Brasil inteiro, né? Veja bem, 800 mil ligações por ano. Tempo médio, 50 minutos. A pessoa está angustiada, está solitária, está deprimida. Agora, essa pessoa que liga, somente ela que pode encerrar a ligação. Quer dizer, o amigo que está ouvindo fraternalmente, ele não encerra a ligação. Ele tem toda a paciência, ele às vezes interfere, né, com uma ideia positiva, né? Se ele fala assim, mas você não tem outros filhos, você vai fazer muita falta na sua família, você já pensou sobre isso? Então, a pessoa entra com determinadas coisas positivas para tentar combater naquele indivíduo que está sofrendo esta ideia. Mas quem termina a ligação é aquele irmão sofredor que está angustiado e em crise de depressão, esse é que vai desligar. E existe um total sigilo no respeito à autonomia da pessoa que fala. Então, nada do que se fala ali, evidentemente, será divulgado. Então, é um total sigilo e o atendimento não tem uma finalidade religiosa, não. E tem uma finalidade humanitária, de apoio fraternal e de amparo psicológico à pessoa que está nessa faixa de sofrimento. E se nós estamos falando de prevenção, imaginem 800 mil ligações por ano. Quantos casos já foram evitados de suicídio somente pela ação extraordinariamente bem conduzida do CVV, né? Quantos suicídios já foram evitados pelos Centros de Atenção Psicossocial do Brasil, que atendem 43 milhões de atendimentos por ano, que são 2.150 centros. Então, o trabalho preventivo, ele existe muito, talvez não tão divulgado assim, mas ele é uma grande verdade e ele tem, com certeza, ele tem a sua eficiência comprovada. É difícil colocarmos números, porque nós teríamos que, isso aí é um número meio subjetivo, de saber quem conseguiu evitar de tomar a decisão. Mas o fato é que o trabalho de prevenção certamente faz com que a pessoa possa desistir de tomar aquela atitude extrema. E isso sendo feitas 800 mil ligações por ano, só num trabalho aqui de valorização da vida, que é o CVV, o Centro de Atenção Psicossocial, todas as instituições religiosas do Brasil que fazem um atendimento fraterno, sejam elas de que natureza for, isso tudo é um trabalho preventivo que certamente ajuda muito na redução destes casos, né? Bem, até nós temos, como espíritas, lembrar, já foi até publicado o livro mediúnico, né, contando casos em que a pessoa, por exemplo, tem um relato do caso Josué, que está no livro Caminhando com a Verdade, né, do espírito Luiz Sérgio, que escreveu pela médium Elza Cândido Ferreira, está citado por André Trigueiro. Só para citar um caso, um irmão, né, chamado Josué, foi atendido pelo voluntário Luciano. E esse irmão estava mesmo prestes a tirar a vida. Então, o que acontece? O livro relata que tem todo o amparo espiritual, naquele momento, sendo direcionado
para o Luciano, que é o voluntário que está falando com o Josué, que é a pessoa que está em desespero. Tem a proteção espiritual para o lado do Josué, que é aquele que sofre, que é aquele que está no limite para tomar a decisão extrema. Então, nós temos o amparo espiritual dos dois lados, orientando as palavras de um e as palavras do outro, até que o livro relata que aquele caso foi muito bem sucedido e que Josué, terminando o atendimento, estava totalmente decidido em não atuar nada contra a tua vida. Isso é citado no livro, dizendo da inspiração e da amparo espiritual que existe fraternalmente na escuta. Bom, lembrando a vocês, número 188. Bom, na visão, nós falamos bastante de prevenção a respeito de instituições no mundo. Instituições essas, tanto não governamentais, tanto assim de voluntariado, como também dos próprios órgãos de saúde oficiais dos governos que trabalham nesse sentido de equilibrar a saúde mental. Do mundo espiritual, certamente, que existe, né, um trabalho muito importante também dos espíritos que trabalham na prevenção, porque eles estão inspirando os encarnados para que eles não tomem a decisão. Na visão espírita, nós podemos dizer alguma coisa interessante sobre o suicídio, que é o seguinte: o que o suicida quer? Ele quer buscar na morte o fim de todos os seus problemas. Ele acredita que com a morte deixará o corpo físico de existir, portanto, ele vai deixar de existir. Ele acha que, se matando, ele vai desaparecer. Só que isso é uma enorme decepção. Uma enorme decepção o espera ao perceber que ele continua vivo ainda no mundo espiritual. E essa é uma decepção muito grande, porque mas eu tomei o veneno, eu dei um tiro no meu coração, eu continuo vivo. Quer dizer, essa decepção é enorme. E ele descobre tardiamente que ele agravou a sua situação e agravou também muito a situação da sua família, conforme os casos que estão relatados no famoso livro de Ivone Pereira, Memória de um Suicida, que a gente recomenda que vocês leiam. É um tratado de ensinamento doutrinário e de amparo cristão aos irmãos que estão nessa situação. O Espiritismo nos ensina que nós somos espíritos criados por Deus, direcionados à imortalidade. Portanto, não é possível o espírito morrer. Então, suicídio não cabe, porque é só no corpo físico, que é temporário. O espírito é imortal. A vida não pode ser destruída. A vida do espírito é uma só. Ele é uma individualidade em desenvolvimento. Mas em cada encarnação, ele adota uma personalidade. Isso é muito interessante. O espírito é uma individualidade direcionando ao progresso, no sentido de chegar até a condição do máximo de progresso que é possível, que é a condição de espírito puro. Mas todo espírito está na escada do progresso espiritual. Ele é uma individualidade. Ele só, ninguém pode ser ele não pode ser outro, por ele é individualidade. Porém, ao reencarnar, ele adquire uma personalidade, porque ele vai nascer numa família, ele vai ter um nome próprio, ele vai ter uma profissão, ele vai constituir uma família, talvez, enfim, ele tem uma personalidade em cada existência. Ora, nós estamos aqui na Terra, encarnados, ora, nós estamos no mundo espiritual, que é o mundo de origem, é o mundo que preexiste à Terra. Mas todos nós estamos sob a destinação da lei do progresso. Isso é importante que o Espiritismo fale. As leis, na verdade, continuando falando das leis, existem leis que regulam o ingresso do espírito à Terra, na encarnação, e existem leis que regulam o regresso do espírito ao mundo espiritual. Portanto, a reencarnação tem que ser vista como uma lei de progresso e também uma lei de ressarcimento dos débitos que nós possamos ter do passado. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos ressarcindo, nós estamos progredindo. E a principal função da reencarnação é progredir. Ao destruirmos o corpo, ao destruir o corpo, o suicida sofre severamente
as consequências do seu ato. Porque ele parte antes do tempo previsto. Havia um tempo mais ou menos previsto pela sua existência. Por exemplo, ao reencarnar, vamos dizer que ele ia uma programação prévia, mais ou menos, viver 80 anos. E teria uma determinada doença que consumiria a sua saúde por volta desta idade. E se ele tomar a decisão de suicidar-se aos 40 anos, vejam bem, ele foi antes do tempo, ele estava ainda com fluidos vitais orgânicos em grande quantidade, não era previsto aquele acontecimento, porque o suicídio, evidentemente, não pode ser previsto, é uma coisa do livre-arbítrio da pessoa, e ele destruiu seu corpo físico muito antes da hora, por isso que ele sofre muitas consequências. Ele, no seu corpo espiritual, fica afetado, e há, digamos, alterações vibratórias profundas nos vários centros energéticos do corpo espiritual, principalmente na área que foi destruída pelo recurso usado no suicídio, seja um tiro, seja veneno, seja saltar de grande altura, o que for, ele destruiu áreas, ele prejudicou áreas ali da estrutura do perispírito, dos centros energéticos de força do perispírito. Então, ficam matrizes energéticas alteradas, inseridas no corpo espiritual, e que certamente levarão a alterações na próxima encarnação, seja alterações físicas ou mesmo alterações de ordem mental, mesmo se o corpo físico, se ele reencarnar com o corpo físico não alterado, mas ele terá problemas mentais ligados à decisão do passado. E também o problema de processos obsessivos associados. Os processos obsessivos associados, por quê? Porque ele, ao suicidar-se, ele poderia já estar sob um processo obsessivo. E no mundo espiritual, ele poderá continuar ainda sendo envolvido pelos seus obsessores. Isso pode acontecer porque uma entidade, por exemplo, da qual nós somos profundamente devedores do passado, ela pode prosseguir interferindo na nossa existência na vida presente, induzindo-nos a um retorno antecipado ao mundo espiritual. E que, se nós formos fracos o suficiente e não reagirmos, infelizmente, poderemos tomar essas decisões. Casos existem até de que são vários obsessores, às vezes não é um só. Nós, no nosso passado, cometemos determinados crimes e muitos irmãos nossos que não nos perdoaram, que se encontram no mundo espiritual, podem estar junto conosco trazendo o processo obsessivo. Pois bem, como é que nós vamos, ainda falando da visão espírita, nós poderemos aplicar uma terapia espiritual ao encarnado que se apresenta com risco de suicídio. E isso é muito feito em várias casas espíritas que têm a estrutura organizada do chamado atendimento fraterno. O atendimento fraterno nos centros espíritas, em geral, presta um serviço de grande importância. Realmente é um trabalho assim, de uma fraternidade, né? de uma beleza, de um amor muito grande que se envolver a criatura que chega ali em caso de sofrimento. O atendimento fraterno é aquele companheiro voluntário que está ali para ajudar, para ouvir, para abrir o coração e deixar que a pessoa também abra o seu próprio coração, que ela possa descarregar ali os seus problemas e, através de uma conversa fraterna, muitos bons caminhos podem ser orientados. No atendimento fraterno, o indivíduo passa, o voluntário, ele passa informações básicas, né, para aquela pessoa que veio, né, a ser atendida. Ensina que nós somos construtores do nosso próprio destino, que nós somos responsáveis por todos os atos que nós praticamos. E nós vamos sofrer as consequências dos atos que nós praticarmos naturalmente. Portanto, a causa do nosso sofrer, ela não reside nos outros, ela reside em nós próprios. Então, a pessoa compreendendo que ela é responsável pelos seus atos e que, se ela tomar um ato extremo, ela vai responder seriamente por aquilo em termos de sofrimento, isso certamente pode ajudar. Por outro lado, a pessoa é estimulada a vir à casa, frequentar a casa, né, fazer a fluidoterapia através do passe, trazendo água fluídica também, é estimulada a certas leituras de páginas evangélicas, a estabelecer o culto do evangelho no lar, né, envolvido com a família e com seus amigos. Então, esses cuidados preventivos do acolhimento,
além do amparo espiritual que o nosso irmão vai ter, é, por si só, um trabalho de prevenção muito importante que as casas espíritas realizam. E vocês forem ao livro, esse é o 5º livro da série André Luiz, que é o livro No Mundo Maior. No Mundo Maior, vejam que eu gostaria de convidar vocês à leitura do capítulo 13 do livro No Mundo Maior, que ele relata o caso Antonina. Essa jovem, ela sofreu muito na sua existência, ela perdeu o pai muito jovem, desde 8 anos de idade, ela já começou a trabalhar para ajudar a família, mas também a mãe dela veio desencarnar quando ela era relativamente jovem ainda, quando ela tinha cerca de uns 20 anos de idade, perdeu a mãe. Então, ela foi morar com uma irmã. Essa irmã havia se casado, mas o marido era um indivíduo muito problemático, muito violento, assim, muito agressivo, e ela foi ajudar essa irmã porque ela sentiu que a situação ia ser muito difícil da irmã, sozinha com esse marido, já a essas alturas ela tinha crianças, já tinha 3 filhos, eram sobrinhos da Antonina. Então, numa situação de renúncia, ela foi até ajudar a própria irmã e no lar, né? Nas tarefas do lar. Além disso, ela trabalhava fora, numa outra firma, parece que trabalhava num laboratório, e ela conheceu um jovem, que era jovem que estava com dificuldades financeiras, entrou para a faculdade de medicina, e ele tinha dificuldade de se manter no estudo, e eles ficaram como namorados por 6 anos. Até formar em medicina, ela sempre amparou-o muito. Lamentavelmente, esse jovem, desconhecendo todo o carinho, né, e o esforço que ela fez em benefício dele, o sentimento, ele decidiu mudar de vida quando terminou o curso médico e terminou com ela de uma forma muito, muito agressiva, assim, uma forma muito triste de falar com uma jovem que estava terminando porque estava namorando outra e olha só, de dizer até que merecia um partido melhor. Ver se pode falar isso com alguém sem ferir o coração, não é verdade? Então, coitado, esse rapaz seguiu o caminho dele e foi construir a vida dele com outra pessoa, mas terminou de uma forma assim, muito traumática, do ponto de vista de sentimentos, com a moça, com a Antonina, e ela entrou numa crise tão grave, ela é uma pessoa equilibrada, tranquila, ela entrou numa crise tão grave, numa crise emocional séria, que ela chegou a pensar, mas será crime eu querer constituir família, amar um rapaz e ter um companheiro? Aí ela começou a pensar que a vida já não merecia mais ser vivida, e era uma pessoa boa, de valores morais. Então ela decidiu, pegou lá, conseguiu uma certa quantidade de substância, de veneno, e tinha decidido que naquela noite ela ia tirar a própria vida. Só que pelos valores espirituais dela, ela mereceu todo um amparo da espiritualidade. O instrutor Calderaro e André Luiz, o Calderaro é o principal instrutor que orienta André Luiz no livro No Mundo Maior, que é um livro que fala de saúde mental. É interessante vocês verem lá o capítulo 13. E ele, então, tinha instruções que aquela moça, ele ia induzi-la ao sono hipnótico mais profundo, ela não ia tomar de início o veneno, ele induziu-a, quando ela chegou no quarto, ele começou com processos fluidoterápicos de hipnose profunda, ela teve um sono muito forte, e ela deitou, ela não conseguiu tomar a providência de usar o veneno. Ela sono forte, ela deitou, ele cuidou dela ali algum tempo, aí vieram amigos espirituais, a mãe dela, um rapaz que era grande amigo espiritual dela do passado, que era um amor da vida dela, de outras vidas, estiveram presentes, tiveram um diálogo muito lindo com ela, amparando-a, dando-lhe forças para que ela reagisse e vencesse, que ela teria uma vida pela frente, que ela não precisaria preocupar com seus próprios filhos, já que, pelas leis de Deus, aquela vida ela teria que passar por uma renúncia de não constituir família própria, mas ela tinha os sobrinhos, tinha outras crianças que ela poderia ajudar. Então, eles ampararam, dando conselhos fraternais muito bons para ela, que calaram fundo ao seu espírito, levaram-na a uma excursão de passeio pelo mundo espiritual, e o instrutor Calderaro ajudou
a colocá-la, voltar com ela ao corpo físico por volta de 6, 6:30 da manhã, e ela acordou feliz. Ela não manteve as claras as recordações do sonho, entre aspas, que é um sonho, mas um sonho em realidade. É um momento no mundo espiritual que, de fato, aconteceu. Então, nós brincamos no meio espírita, é o sonho em realidade, é o sonho que, de fato, estava acontecendo. E ela voltou transformada, porque ela aceitou muito bem todos os conselhos da mãe e do rapaz que a amava profundamente, né? E dizendo que no futuro eles viriam se encontrar, mas que aquela vida ela precisava realmente se dedicar, ela teria outros trabalhos muito importantes na sua existência, que não necessariamente a constituição de uma família consanguínea, né? Mas ela acordou feliz, o instrutor Calderaro teve cuidado de dar passos nela para não ficar com as lembranças vívidas do que aconteceu, mas ela ia ficar intimamente feliz, ia ficar valorizando a vida e totalmente já não pensando mais de forma nenhuma em tirar a vida, pensando, nossa, que bobagem que eu ia fazer, né? Como é que eu pensei nisso? A vida é tão valiosa, eu tenho aqui meu sobrinho. Então, ela acordou transformada. Até um sobrinhozinho veio ao quarto dela chamá-la, vem cá, tia, vamos ver uma rosa lá no jardim. Então, a vida dela, daquele momento ali, mudou positivamente, porque ela passou a compreender a importância e valorização da sua própria vida, o amparo espiritual que ela teve. Então, este caso que eu estou relatando, a espiritualidade conseguiu prevenir, né, um trabalho de auxílio direto, conseguiu prevenir o suicídio da moça. Se não acontecesse aquele amparo espiritual naquela noite, ela certamente teria tomado a decisão extrema, e ela não precisava, ela era uma pessoa de valores morais importantes. Então, ela mereceu um atendimento espiritual nesse sentido, e ela respondeu ao atendimento. Então, isso é um pequeno exemplo que eu estou citando de um caso em que a espiritualidade interfere positivamente. E quantas intervenções espirituais benéficas haverá pelo mundo afora, sobre a criatura humana que está em sofrimento, que está pensando até em tirar a própria vida? Certamente que isso, junto com o esforço de instituições e de encarnados, e mais o mundo espiritual, muitas tragédias têm sido certamente evitadas, né? No desencarnado, é interessante falar, porque, lamentavelmente, o indivíduo tomou a decisão e tirou a própria vida. Mas no mundo espiritual, existe todo um atendimento direcionado ao suicida, como o livro Memória de um Suicida nos descreve, o recolhimento dos suicidas pela Legião dos Servos de Maria, naquela zona de sofrimento. É claro que há outras instituições do mundo espiritual que recolhem suicidas também. Nós estamos citando uma instituição altamente ligada a esse trabalho, que são instituições para tratamento desses irmãos. A fluidoterapia, você vê, no livro explica que ela está sob a égide, sob o comando de Maria de Nazaré, dessa instituição, que é uma instituição que se espalha pelo mundo com vários postos de socorro, tem verdadeiros hospitais, universidades de ensino. É um trabalho assim, de uma complexidade extraordinária para receber o suicida, prepará-lo convenientemente, orientá-lo sobre as leis de Deus para que ele, na nova encarnação, ele possa ter uma encarnação tranquila, mesmo que ele vá sofrer as consequências do suicídio, mas que ele se livre da ideia de tentar de novo. Então, é um tratamento também preventivo nesse sentido, que a fluidoterapia aplicada ao perispírito, né? O aprendizado das leis divinas, né, que estamos direcionados para a vida eterna. Quantos desses espíritos falam, nossa, se eu em vida soubesse tudo que estão me ensinando aqui, tudo que eu estou aprendendo aqui, eu não teria tomado essa decisão. Então, ele aprende nas instituições do mundo espiritual a valorização da vida, as leis de Deus que amparam a vida, o progresso do espírito, a lei de responsabilidade individual, o risco da lei de causa e efeito, né, trazer para ele depois consequências, se ele tomar decisões extremas. Então, ele começa a valorizar a vida. E aí, ele daí para diante, ele mesmo tendo tomado a decisão extrema, o trabalho de prevenção que nós estamos referindo no mundo espiritual é prevenção para a próxima vida, para a próxima encarnação, na qual ele vai desenvolver valores
espirituais, vencendo as dificuldades que essa nova vida vai lhe apresentar. Então, é esse tratamento no sentido também preventivo. Tem a questão das reuniões mediúnicas na Terra, em que alguns espíritos são levados a incorporações em reuniões mediúnicas, e lá eles recebem todo o amparo de energias dos próprios encarnados, que o mundo espiritual usa essas energias dos encarnados, fluidos vitais, combinam com fluidos próprios do mundo espiritual da natureza, para ajudar na recomposição dos perispíritos. Existem as instituições de preparo de reencarnação, nessas grandes instituições que nós estamos citando de amparo ao suicida, em que esse suicida ele fica ali como se fosse um aluno matriculado na instituição que o prepara para a nova encarnação. E um trabalho tão bem feito que aquele indivíduo que é preparado e reencarna, ele passa a ser acompanhado a vida inteira por amigos espirituais relacionados à instituição de planejamento reencarnatório. Aquele que reencarnou é um pupilo, né? É um protegido da instituição que tem a reencarnação dele supervisionada e a sua vida amparada por esses amigos que o acompanham. Então, todo esse trabalho que nós estamos falando até agora, esse é um trabalho que a prevenção, gente, ela funciona não só no mundo dos encarnados, mas essa prevenção, ela funciona também, e funciona muito, no mundo espiritual. Por que no mundo espiritual? Porque existe todo um grupo de entidades, vocês olham no livro aqui, por exemplo, do Mundo Maior, existe um trabalho feito de muitos espíritos que trabalham para o bem, no sentido de prevenir doenças mentais pelo mundo afora, prevenir a loucura, prevenir os atos extremos que a criatura humana pode tomar em momentos de tristeza, em momentos de depressão. Existe muito trabalho espiritual preventivo que nós desconhecemos, mas que funciona em larga escala no mundo inteiro em benefício da criatura. Que se ela aceitar a sugestão mental positiva do amigo que dela se aproxima, ela pode se afastar daquela ideia negativa. Ela pode não tomar a decisão, seja a decisão qual for, mesmo que não seja para suicídio, mas seja uma decisão negativa, uma decisão ruim, vai prejudicar alguém, ele pode ouvir a orientação espiritual e pode, pelo seu livre-arbítrio, por que não? Pode aceitar a influência positiva. Neste caso, né, o trabalho de prevenção está sendo feito do mundo espiritual para o encarnado. E isso, estejam certos, isso é muito difundido, é muito amplo. E, para terminar, nós vamos falar de Maria de Nazaré e os suicidas do mundo. E vocês podem ir ao Memória de um Suicida, no capítulo 1º da 3ª parte. Meu livro é um livro mais antigo, e esse episódio passado está na página 428. 428, mas então, no capítulo 1º da 3ª parte, em que Jesus designa Aníbal de Silas, que é um seguidor cristão muito próximo de Jesus. Aníbal de Silas é aquele caso de um instrutor lá da Universidade do Espírito, no livro Memória do Suicida, que ele dá os cursos sobre o Evangelho. Ele foi uma daquelas crianças, né, do episódio Deixai vir as minhas criancinhas, que deram do reino do céu. Ele foi uma daquelas crianças que Jesus acariciou naquele momento ali, que estavam junto dele. Ele se tornou um cristão fervoroso e começou a divulgar o cristianismo pelo mundo, depois reencarnou, foi martirizado até mais de uma vez. Era um grande seguidor do Cristo. É um espírito de muito valor, Aníbal de Silas. E o próprio Jesus, conversando com Aníbal de Silas, está lá no livro, fala que entregou os suicidas do mundo, já há muito tempo, à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. É uma frase lindíssima, Jesus dizendo ao instrutor Aníbal de Silas que pediu a Maria de Nazaré que os atendesse por misericórdia, que tivesse amor por eles, que envolvesse. Então, instituições Maria de Nazaré estão espalhadas pelo mundo para atender
os suicidas e para prepará-los para uma nova existência. A preparação para uma nova existência, para que essa nova existência seja bem-sucedida, por si só, já é uma prevenção de algum ato futuro que ele poderia, às vezes, lamentavelmente, decidir, mas que ele está espiritualmente preparado para evitar. Então, é assim que nós chegamos ao fim das nossas considerações a respeito da prevenção, encarando a prevenção do ponto de vista dos encarnados, com todas as instituições de amparo à saúde mental, sejam elas dos órgãos públicos, sejam elas de iniciativa de irmãos voluntários que atuam em benefício desses companheiros que estão em sofrimento. E, certamente, o mundo espiritual também unido está atento às situações de irmãos encarnados que estão prestes a tomar a decisão extrema. Então, todo esse trabalho é feito de prevenção. Certamente, muitos casos foram devidamente atendidos e se afastaram dessa decisão. E o que nós podemos fazer é continuar pedindo a Deus e a Jesus, a Maria de Nazaré, que continuem amparando e inspirando a todos aqueles irmãos que possam estar em situação difícil, que possam estar pensando em tomar decisão extrema. E que, ao mesmo tempo, todo o trabalho preventivo feito pelos companheiros do bem, sejam encarnados ou desencarnados, possam também, igualmente, serem amparados, inspirados na direção do melhor para continuarem o seu trabalho de melhor orientar aos irmãos necessitados. Agradecemos as vibrações amigas de todos e rogamos novamente que a paz do Cristo possa estar em nossos corações. Muito obrigado. Liguei o microfone. Agradecemos muito a sua colaboração dessa noite. E eu estava aqui refletindo enquanto o senhor falava. Nós, familiares e amigos, a gente também deveria ter uma sensibilidade de observar, né, aquele parentezinho que não está bem. A gente tem que desenvolver a nossa sensibilidade, porque é devagarzinho, né? Uma tristeza, uma melancolia, ele vai se afastando e a gente não presta atenção. Né? Depois a gente fica assustado, meu Deus, como é que ele fez isso? Eu não vi. Né? Aí gera a nossa culpa. E isso é um trabalho de todo, né? De todos nós. Um colega de trabalho que some, coleguinha do colégio que está lá no cantinho. Muito importante. Né? A gente devia perguntar mais, né? Pedir a Jesus que nós também possamos fazer a nossa parte, porque se ele está do nosso lado, é nossa obrigação observar, né? Nos observarmos. Então, a gente agradece, né, que Jesus nos envolva e esses companheiros que nos assistiram essa noite, que nos prestigiaram, que possam compartilhar, né, essa mensagem de hoje, avisar aos amigos, se inscreverem quem não está inscrito, acionar o sininho, porque a espiritualidade está nos permitindo passar para frente a informação, né? E depois a gente não vai poder chorar porque perdeu aquele filho querido, aquele pai, aquela mãezinha, porque a gente estava desatento. Que informação, né, a espiritualidade está nos concedendo. E aí eu gostaria de convidá-lo para fazer a nossa prece de encerramento da noite de hoje. Pois não. Então, vamos mentalizar Jesus, nosso querido mestre, nosso irmão maior, Maria de Nazaré, a quem Jesus designou o trabalho de atender os suicidas do mundo. Certamente que muitas instituições existem para envolver esses irmãos, seja aqueles que pensam em tomar a decisão e ainda não tomaram, continuam no corpo físico, precisam muito do seu amparo, do amparo da espiritualidade, do amparo, conforme Renata falou, dos seus familiares, que vejam que o irmão está caminhando para a depressão, ou que, às vezes, ele expressa mesmo em frases, coisas como, por exemplo, a vida não está valendo mais a pena ser vivida, uma hora eu vou acabar com a minha vida. Infelizmente, ouvem-se frases assim, e, às vezes, as pessoas não valorizam essa frase. A pessoa está num conflito muito importante e precisa ser envolvida, ter um acolhimento, envolvimento familiar, levada a um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, para que haja um tratamento adequado desse irmão, afastando-o dessa ideia.
Assim é, Senhor, que nós rogamos que a valorização da vida seja uma política espiritual e uma política entre os encarnados que possa ser amplamente divulgada e valorizada, para que as pessoas entendam que o maior patrimônio que Deus nos dá na oportunidade da reencarnação e no progresso é a própria vida que nós recebemos. Agradecemos pelo carinho de todos, pelas boas vibrações, pelo amparo espiritual e pedimos permissão para encerrar esta oração. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos, muita paz, até o nosso próximo encontro. Muita paz, uma boa noite.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.